Belo Horizonte? Porque lá está Yara Fantoni para falar desse Galo, né, gente? Olha que baita vitória ontem, 3-1. Todo mundo que tava ali meio mal, meio rateando ontem conseguiu mostrar um bom futebol. E ó, gente, ela tá feliz ou não? Cadê? Abre aqui para eu ver o sorriso dessa mulher, gente. Ah, lá a carinha dela. Yara, minha amiga querida, minha conterrânea, tudo bem? Como é que você tá? E conta pra gente, né? Ontem você acompanhou essa classificação do Galo para a final da Sul-Americana. Foi uma noite de uma redenção, né? De tantos problemas difíceis na temporada. Enfim, o Galo deu um pouco de alegrias para sua torcida chegando na final. Como é que foi o clima ontem? Como estão as coisas por aí em BH? Oi, Lu! Muito boa tarde, Lívia, PVC, Musete, prazer falar com vocês. Eu não poderia estar mais feliz, né, Lu? Diante de toda a temporada do Atlético, que era o jogo da salvação, que foi a redenção do Dudu, para mim o melhor jogo do Dudu da temporada, né? A jogada que ele faz, que ele costura ali para dar o passe do Bernard do segundo gol, é maravilhosa. Inclusive, já adianto que eu bati um papo hoje de manhã com o Marcelo Oliveira, que foi técnico do Cruzeiro, técnico do Atlético e do Palmeiras. E ele falou assim: o Dudu de 2015, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, está de volta, porque foi lá que ele aprendeu a jogar pelas pontas e é assim que ele está dando certo no time de São Paulo. Então o clima foi o melhor possível, porque o torcedor atleticano, Lu, apesar do Atlético ser semifinalista, não estava na lua de mel, né? Um torcedor que questiona, que a diretoria anda, né, a trancos e barrancos. A gente sabe de todos os problemas da SAF, de pagamento, de atraso, de tudo que a gente já noticiou ao longo da temporada. E chegar, né, a final é a chance do Atlético na Libertadores diante de um ano que só tem isso, né? Que muito se falou, a Sul-Americana é a Série B, mas é a chance do Atlético, né, a jogar uma Libertadores, foi finalista no ano passado. E a gente esqueceu um pouquinho a situação complicada do brasileiro, porque não dá para ser como o ano passado, né? A gente chegar em duas finais, perder e ainda correr a chance do rebaixamento. Mas em Minas, hoje de manhã, todo mundo com a camisa do Galo, caminhando. Eu fui ali na região da Bandeirantes, na Praça do Papa. Só tem camisa do Galo na rua, o torcedor feliz da vida, abraçando o Dudu, falando que agora o Dudu voltou. O Bernard, né, o menino, né, que tem alegria nas pernas, todo mundo muito feliz. Inclusive o próprio Arana, né, que também vivia um momento conturbado, conseguiu marcar, né? A gente viu o Hulk depois de um jejum de mais de 2 meses aí, chegando quase ao gol 500, 499. Então, assim, é um momento que o atleticano está tentando fazer as pazes, apesar que eu ainda discordo do Hulk na reserva do Galo. É um bom debate, hein? Ontem ele começou na reserva mais uma vez, entrou no jogo e marcou o terceiro gol. PVC tá dando risada ali. Que foi, PVC? Não, não, é porque eu consegui resolver um monte de coisa. A Yara estava falando sobre o Hulk, eu concordo com ela. O Hulk não devia ser reserva. E resolveu o jogo. Ele resolveu muita coisa. É verdade, porque o jogo ali começou, parecia que ia ser fácil, né? O Galo foi empilhando uma chance atrás da outra, o goleiro adversário fez um milagre ali logo no início. O Galo vai lá e abre 2-0. Primeiro com um gol muito chorado do Arana numa jogada do Dudu, depois Dudu, gente, que foi aquela jogada coisa linda, uma jogadaça maravilhosa e acha o Bernard que faz o segundo gol. Eu estava tranquila, falei, agora vai ser de boa, né? Mas dá para ser assim com o Atlético? Não dá, né, gente? Sem sofrimento de Atlético, o que acontece? Toma o gol numa bobeada ali do Everson. Então o Hulk que vem para dar essa tranquilidade, fazer 3-1. De qualquer forma, Lívia, talvez tenha sido o melhor jogo do Galo nessa temporada, né? Tem que lembrar aí algum do Campeonato Mineiro e tal, mas pensando em competição grande de fato, né? Nas principais competições, eu acho que foi a melhor apresentação desse Galo ontem. Você gostou? De longe, sem comparação, Lu. E até pegando esse gancho aí do Dudu, cara, é o melhor jogo dele desde a cirurgia, né? Desde a lesão grave que ele teve. Em Minas, com certeza. Tanto em Minas, pro Cruzeiro não quanto tem a pelo Galo. menor dúvida. Isso mostra que ainda tem futebol, né? O Dudu ainda tem futebol para mostrar, dá para recuperar. E aí é uma questão de confiança. A equipe que quando ela vem, né, nessa toada de jogos difíceis e apresentando um futebol abaixo, isso também, né, coloca a confiança dos jogadores lá embaixo. E eu acho que uma partida como essa, da forma como o Atlético vence e convence, isso dá um gás diferente para esse restante da temporada que parecia ali um momento de afogamento, né, do Atlético. Poderia também ser
tragédia, desgraça anunciada numa derrota, numa situação como essa. E aí eu acho que muda completamente o ambiente. E é isso que o Atlético precisa, o Galo precisa disso, de um ambiente de confiança. E o Hulk precisa ser titular urgentemente. Ambiente de confiança foi algo que não aconteceu ao longo dessa temporada, né? Oi, PVC. Eu vou falar duas coisas. A primeira, sobre a questão do Atlético enfrentar o próximo adversário, que ou vai ser o Lanús ou vai ser a Universidade do Chile, tem uma história de qualquer jeito, né? Porque o Atlético, a Copa Sul-Americana, a gente estava vendo, o Atlético é finalista da Copa Sul-Americana pela primeira vez, mas ele ganhou 2 vezes a Copa Conmebol, que é a irmã mais velha da Sul-Americana. E a última conquista da Conmebol do Atlético, em 97, foi contra o Lanús, que é um possível adversário. Quebra-pau danado, uma batalha campal esse jogo. Foi mesmo. Então pode ter um Atlético e Lanús de novo. Ou seja, um jogo que tem a ver com a história do Atlético. E se for a Universidade do Chile, a Universidade do Chile foi o time que consagrou o Sampaoli. Porque o Sampaoli foi campeão da Copa Sul-Americana em 2011 pela Universidade do Chile. Que era um time espetacular de se ver jogar, que tinha Vargas, que tinha Arangues. Era muito bom de ver jogar aquele time. E por isso que a gente começou a falar do Sampaoli 14 anos atrás. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria tocar é em relação àquilo que a gente falou ontem sobre... O Rodrigo Matos sentou com a gente sobre a questão da mudança do Atlético para a Liga Forte União, e eu concordo com o que o Rodrigo falou sobre a tentativa de ter adiantamento de dinheiro, mas eu conversei ontem com o Rafael Menin, e o Rafael Menin se recusa a tratar do assunto como apenas o adiantamento do dinheiro. Eu concordo com o Rafael, falei um pouco disso ontem aqui, né? Só para reforçar. Não é só o adiantamento do dinheiro. Está se falando de um projeto de 50 anos em que você pode ganhar não 100 milhões de reais. O Atlético vai ganhar 700 milhões de reais esse ano como receita. Então, não é só o adiantamento. A família Menin está fazendo questão de dizer, os 4 investidores, né? Rafael Menin, Rubens Menin, Rafael Salvador e o Renato Salvador e o Ricardo Guimarães, fazendo questão de dizer, não é a questão só do adiantamento. O adiantamento é uma parte da história, mas não é só por causa disso. É uma tentativa de entender um processo que parece mais claro na Liga Forte União do que na Libra. Por isso que o Atlético saiu da Libra para a Liga Forte União, embora não se possa descartar uma parte da questão do adiantamento de dinheiro. Essa informação é importante do PVC, porque a gente trouxe ontem, né? A saída do Atlético da Libra e essa ida para a Liga Forte União, o que representaria? E a gente estava debatendo muito, né? Porque é uma decisão que é aquele cobertor curto, né, gente? Você pega um dinheiro de adiantamento, depois vai faltar, né? Como os clubes costumam fazer isso. Então, seria muito ruim para o clube. Então, o PVC trazendo aí a apuração junto do Galo, de porquê de ele ter tomado essa decisão de deixar a Libra. Agora, Mussete, voltando ao jogo de ontem, queria te ouvir sobre o Hulk, né? O Hulk que gerou muita polêmica aí nesse passado recente, aí nos últimos meses, por uma possibilidade de rescisão de contrato, que foi algo que foi ventilado, ou ao menos divulgado, que poderia acontecer por parte do Atlético. Depois o Atlético negou, o Hulk também. Mas fato é que ele não vivia seus melhores dias, tanto que estava 15 jogos sem fazer gols, um jejum longo. Mas ele é muito importante no primeiro jogo, né? Porque as coisas mudam quando ele entra em campo contra o Del Valle lá na partida de ida. E ontem também faz esse gol, esse terceiro gol. É um Hulk que, de fato, tem que ser titular, porque, assim, ele não vivia os melhores momentos, verdade. Mas também, quem estava vivendo para entrar no lugar do Hulk, e é um ídolo, é um jogador com muita capacidade de decisão, que na hora que você precisa, ele pode resolver. Como que você vê isso? Ele tem que ser titular. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, era como aquele debate de Pedro ou Plata no Flamengo. Eu sei que tinha questões extra-campo e físicas envolvidas. Quando a gente olha, a gente fala, o Hulk não pode ser banco. Assim como a gente não via o Pedro no banco do Flamengo. O Hulk tem um fator desequilibrante que é um dos maiores do futebol brasileiro. Tudo bem, vivia uma fase ruim, mas ninguém vivia uma fase boa. O Hulk até outro dia, até gol olímpico ele fazia. Não passava um jogo sem fazer gol ou dar uma assistência. Eu acho que o Sampaoli custou um pouco a entender esse Galo. Pelo elenco, por jogadores que tecnicamente são muito bons, eu acho que ele entendeu ali no começo que o trabalho dele, do jeito que ele gosta de ver futebol, aconteceria naturalmente, de forma rápida, e não foi o caso. As coisas não rolaram
o Sampaoli teve que renunciar um pouco aí a ideia que ele tem de futebol, olhar um pouquinho mais para a defesa, e agora ele vê esses jogadores que tecnicamente são muito bons, mas que não vinham desempenhando, como o Bernardo, Dudu, o próprio Arana, e ontem a gente viu um Sampaoli ainda não daquele jeito que ele gosta, até porque no primeiro tempo foi pressão alta, um monte de chances. Na etapa final foi um Galo que recuou, que teve menos posse, que apostou em bola longa, que até assustou quando rola o primeiro gol ali, mas depois o Hulk chega e decide novamente. Eu acho que o trabalho do Sampaoli começa a partir daqui, entendendo melhor o elenco, com jogadores mais confiantes, e ele precisa pôr o Hulk. Desse time tem que sair o Rony, tem que dar chance em sequência para o Bernard e para o Dudu. Eu queria destacar a partidaça do Igor Gomes. A gente tem que falar de Bernardo, Dudu e Hulk, mas o Igor Gomes jogou muita bola. Falando no treinador, Sampaoli chega. Vamos ouvir o Sampaoli e também os personagens do Galo nessa partida. Sinceramente creo que los jugadores jugaron con mucha pasión, con mucho corazón y la verdad que eso ilusiona y también al club le da la posibilidad también de jugar, entrar en una Copa Libertadores el año que viene, teniendo la posibilidad de poder ganar una final y bueno, esperemos tener la misma convicción que hoy quando enfrentemos al equipo que nos toque. Por trancos e barrancos a gente chegou em mais uma final, né? Isso é o Clube Atlético Mineiro, já provou, né, diversas vezes. Vocês conhecem da história muito mais que eu, por ser aqui de Minas. Mas eu fico muito feliz e muito grato de fazer parte dela agora. Falando em trancos e barrancos, o gol foi meio assim, né, cara? Que jogada meio maluca. Então, eu tava comentando ali, eu tive a oportunidade de chutar, eu escutei o Igor Gomes falar para sair, eu não chutei, a bola só pro Rony, o Rony chuta, começa aquele empurra dentro da área ali, eu falei, a bola vai sobrar aqui na pequena área, vai fazer o gol. E voltou, acho que tem hora que, né, a sorte tem que vir pro nosso lado e foi isso que aconteceu. Feliz demais, cara. É algo que representa muito, né? Estar nesse clube, em mais uma final inédita, tendo a possibilidade de vencer da mesma forma como vencemos a primeira Libertadores, vencer a primeira Sul-Americana. Então, assim, é algo que me dá muita motivação para poder chegar, fazer o nosso melhor. Tenho certeza que a gente vai estar muito bem preparado para quem vier, sem dúvida não vai ter muita dificuldade, mas tenho certeza que a gente está se preparando muito bem. Boa, parabéns. Valeu, obrigado. Com muita dificuldade, aos trancos e barrancos foi assim mesmo, mas o Galo foi chegando lá. Chamou o PVC. Volta para Yara Fantoni, sobrinha de Orlando Fantoni, sobrinha neta do Orlando Fantoni, foi técnico do Cruzeiro, do Bahia e do Vasco. Falta para Yara Fantoni. É verdade que o Bernard, quando era adolescente, ia na torcida do Cruzeiro, no Mineirão? Ixi. Olha, faremos uma entrevista exclusiva amanhã com ele. Prometo que levarei essa pergunta para ele, assim. Vou fazer bem baixinha, porque vai ser dentro do CT do Atlético, para eu não ser barrada de lá, mas prometo fazer. Vai ter que ser a última. Para não dar para garantir a entrevista, tem que ser a última. Perguntar não ofende. Não. Mas eu vou ficar surpresa, porque para mim ele era Galo desde pequenininho, da minha cabeça, né? Não sei. Ele é Galo. Ele é Galo hoje, ele é símbolo do Galo. Ele pode ser o primeiro jogador. O Atlético pode ter o 4º título continental, 2 Copas Comebol, que são as irmãs mais velhas da Copa Sul-Americana. Foi campeão da Libertadores. Ele pode ser o primeiro cara campeão continental pelo Atlético 2 vezes, né? Ele ganhou, ou pelo menos campeão da Libertadores e Sul-Americana, é o único cara. Tirando o Vitor, que foi campeão da Libertadores como goleiro e da Sul-Americana como diretor, mas dentro de campo só o Bernard. O Bernard hoje, quem vai duvidar disso? Ele é muito Galo, ele é muito símbolo do Galo para sempre. A curiosidade é que se diz que ele, na adolescência, ia na torcida do Cruzeiro. Mas só perguntar não ofende, Yara. PVC tá querendo plantar uma crise no Galo, isso sim, viu, PVC? Não, deixa a torcida ser feliz só hoje, um ano difícil desse. Eu só quero poder ser jornalista. Mas tentam plantar a gente... na minha família o tempo inteiro.
Não tem problema. Eu falo, Yara, você é Fantônio, mas sua família é do Cruzeiro. Aí eu falo, gente, a gente é bem recebido em tudo quanto é clube quando a gente tem o respeito, né? Como você falou no início do programa. isso aí. A gente tem, né? A torcida, porque quem gosta de futebol tem um clube, mas a gente sabe entender. Quando eu comecei mesmo aqui no futebol em Minas, o Cruzeiro ganhava tudo. Então eu queria que o Cruzeiro fosse bem para eu conseguir fazer coberturas legais. Mas eu prometo que eu vou levar esse questionamento, Lu. E como é bom, né, PVC, ver o Bernard sorrindo, né? Porque desde que ele voltou ao Atlético, tinha uma grande expectativa sobre a chegada do Bernard, de tudo que ele representava, de seleção brasileira, do menino com alegria com os pés. E a gente viu um Bernard mais triste, um Bernard com poucas oportunidades, um Bernard que toda vez que tinha uma chance parecia que sempre decepcionava, faltava algo. E com o Sampaoli parece que conseguiu se fazer um desenho, né? Acho que eu já falei aqui uma vez, até com o Cuca, já existia essa necessidade, essa ideia de que o ataque do Atlético precisava ser mais móvel. Né? E eu acho que com a chegada do Rony e esses outros jogadores, isso facilitou. Porque a gente vê que é um Sampaoli que quer ir pelas pontas e aproveita essa correria do Rony. Mas o Rony também não vive o seu melhor momento. E quando a gente vê o Hulk entrando em campo, a gente sente essa diferença, que perde um pouco dessa velocidade. Mas o Hulk, por tudo que ele representa, ele merece um respeito maior. Ele merece ser entendido como um ídolo e que ele faz a diferença, principalmente numa semifinal como essa. E mostrando aqui, a gente até colocou as imagens enquanto o PVC falava da torcida do Atlético dentro da Arena MRV, e é justamente o momento, logo depois do gol do Hulk, em que a torcida canta a música Hulk, nós gostamos de você, né? Hulk Paraíba, nós gostamos de você. E nesse momento a gente vê o Hulk de fato emocionado. Porque o Hulk tá angustiado, apesar de toda a história que ele vive no Atlético, é talvez o pior momento dele dentro de tudo que ele já representou no clube. Vamos ver se a gente consegue escutar, ó. Porque a gente vê que em campo o Hulk sentiu. A gente viu ele emocionado, ele agachando, ele com a mão, né? E antes até de entrar em campo ali, de chegar à cobertura, eu conversei com algumas pessoas do staff, né? Todo mundo falou, se não tiver espaço, o nosso dever já tá feito, a gente vai ter que sair, talvez seja um novo caminho. E quando a gente vê o Hulk se reencontrando, isso é bonito, porque a gente vê, assim, realmente a torcida ama o jogador e ele tem esse carinho. Porque eu acredito que, por tudo que ele já fez, se fosse outro jogador, talvez no papel do Hulk, já teria apelado, dito tchau, tentado romper um contrato. E em nenhum momento a gente viu esse tipo de posicionamento. Muito pelo contrário, o Hulk falando que cumpriria o contrato. Não, só um detalhe aqui que eu acho importante por causa disso aqui. Ela falou uma coisa importante. O Hulk é a história do Atlético. Tá? Mas você colocar um jogador lendário na reserva não é desrespeito. Desrespeito pode ser você ter que escalá-lo se ele não estiver bem. Veja, eu não estou dizendo que o Hulk tem que ficar na reserva. Não se trata disso. Eu acho que o Sampaoli não voltou para o Atlético no melhor momento da trajetória do Sampaoli, que eu respeito. O Sampaoli foi um técnico extremamente criativo, campeão na Universidade de Chile, fez trabalhos brilhantes no Santos 2019, no Atlético 2020. Mesmo no Flamengo, ele fez um trabalho bom, que foi interrompido depois de um episódio de violência no vestiário, que não dependeu dele, dependeu de um amigo dele, mas não dependeu exclusivamente do Sampaoli. Agora, Cristiano Ronaldo foi um ídolo do Real Madrid e um dia foi embora. O Real Madrid não fez uma festa de despedida para o Cristiano Ronaldo, não falou, puxa, Cristiano, não vá, fique até o final, seja sempre titular conosco. Não, era hora de ir embora, foi hora de ir embora. Então, eu acho que tem situações que você vai entender que passou. Hoje, eu acho que o Hulk, São Paulo, tem que montar um time, e ontem foi, de 14 atuações, a melhor disparado que o São Paulo teve no retorno ao Galo. E o Hulk foi muito importante para isso, depois de entrar no segundo tempo. Muito importante. O Hulk é muito importante na história do Galo, e é muito importante nesse momento do Galo. Mas não é porque ele é um ídolo eterno no Atlético que ele precisa ser titular eterno no Atlético. Sem dúvida. Aí, o técnico bem é que tem que decidir. O técnico bem.
Que não foi o São Paulo. E acho que o jogo de ontem, PVC, jogos. mostra não só essa retomada do Hulk, mas de outros jogadores também, do próprio Bernard, como a Yara colocou, do Dudu, né, que fez uma partidaça. Então, talvez, até tirando um pouco desse protagonismo do Hulk para tudo não ficar nas costas dele, porque por um bom tempo era lá, a esperança do Hulk era a bola parada do Hulk, só o Hulk era a salvação. Então, quem sabe agora o Sampaoli, né, está conseguindo montar um time, de fato um time, porque o Atlético ao longo de toda a temporada parecia um catado, né? Talvez a gente esteja encontrando, é verdade. Talvez a gente agora esteja encontrando um time e com outros jogadores também aparecendo bem, num momento muito importante para tentar se livrar de vez do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e focar nessa final no dia 22 de novembro agora, contra o Lanús ou contra a Universidade de Chile, que se enfrentam amanhã, primeiro jogo empatado 2-2. Oi, Yara. A questão é em relação a isso, né, do Hulk, quando eu falo de respeito, de questão a tudo, acho que existia uma expectativa, quando fala do nome Sampaoli, a gente sabe que o Sampaoli não era a prioridade do Atlético, ele vem muito porque a torcida queria, né, pelo momento de tudo, e muitos falavam, o Sampaoli montou o time, e até eu falei aqui, né, ele montou o time em que chega o Hulk, em que o Atlético ganha o Brasileiro de 2021, ganha a Copa do Brasil, então achava-se assim, o Sampaoli e o Hulk têm essa proximidade, mas eu acho que o Sampaoli, ele conseguiu montar um time que já não jogava com uma Hulk dependência e pensando em um time para o Hulk. Eu acho que é muito pela estratégia e pela forma técnica que o Sampaoli montou. Então, quando eu digo de respeito ao Hulk, é porque muita gente fala, o Hulk não tá jogando nada, já era, tá velho. É muito por essa questão pra gente entender que é muito mais sobre um estilo de jogo, um sistema montado pelo Sampaoli, e não que o Hulk não tá valendo mais nada. A gente viu um jogo contra o Palmeiras aí no Allianz Parque, que o Hulk fez 2 gols de falta, quase 3, em que ele quase que decide a partida. Então, a gente tem esse bom senso na hora da gente fazer essas projeções e falar sobre um jogador do nível do Hulk. E a gente viu, inclusive, no banco de reservas, quando o Atlético faz o primeiro gol, tem uma câmera em que mostra a reação do Hulk, o tanto que ele vibra. Ele não é um jogador que vai contra, que tá bravo, que quer um resultado ruim, porque ele não está em campo. Então, de fato, a gente vê que o Hulk ele tem essa maturidade. Mas eu acho que é um Atlético que perdeu também muitas peças. Ontem, por exemplo, eu vi o Coelho saindo, né, de muleta do estádio. A gente viu o Renier entrando, o próprio Alexander. Foi um Atlético, o próprio Lianco, um Atlético que perdeu peças e um Sampaoli que teve que remanejar o elenco com a chegada, né? Então, acho que assim, quando a gente viu por muito tempo um Atlético sendo montado muito em favor do Hulk, hoje a gente vê outros estilos de jogos, até o Dudu conseguindo encontrar o seu espaço. Então, é um elenco, podemos dizer assim, PVC, talvez mais democrático, mas que eu ainda sinto falta de uma identidade. Eu não olho para o Atlético e falo assim, gente, o Atlético contratou tanto no ataque, mas cadê o camisa 10, né? Não tem um 10 para que faça a ligação, como a gente teve o Ronaldinho Gaúcho por muito tempo, como o próprio Nacho fez, e o Hulk, quando monta a seleção dele, fala, o Nacho faz parte dessa seleção. Talvez falte um cara, né, até de contratação mesmo, para que essa bola chegue melhor no Hulk. A gente não tem isso hoje dentro do Atlético. Então, acho que é muito mais tática e técnica, né, que o Sampaoli teve que adaptar do que, de fato, descartar o Hulk porque ele não serve mais. Muito bem, hein, minha gente? Falamos, então, bastante desse Galo, desse Hulk, de como utilizar esse Hulk. E agora a gente vai acompanhando aí o restante da temporada do Galo e essa grande final, né? A expectativa é no dia 22. Yara, querida, muito obrigada pelas informações, viu? Obrigada aí pela análise. Sempre muito bom tê-la com a gente. Beijos. Um beijo. Aí o jogo na final é no Del Chaco, hein? O Atlético na Libertadores de 2013 perdeu por 2-0 o primeiro jogo lá, depois foi virar em casa. Agora a história vai ser diferente. Perdemos a final no ano passado, vamos ganhar esse ano e vamos fazer diferente em 2013, o primeiro jogo lá. Essa é a expectativa. Porque foi sofrido demais, não precisa desse sofrimento todo, né, minha gente? Quem é que é nós? É nós é todo mundo. É o Brasil na Sul-Americana, uai. Estão todos juntos. Eu e Luiz Oliveira. É o Brasil unido na Copa Sul-Americana, PVC. Tá pensando o quê?